Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero passar por aqui a fim de poder deixar uma reflexão para nós. Isso é uma coisa assim uma coisa que eu tenho refletido particularmente, e eu quero partilhar com os irmãos acerca dessa verdade. O Salmo 27, ele fala sobre o anelo pela presença de Deus. Salmo 27, tem um título aí, fala sobre o anelo pela presença de Deus. E eu quero destacar o verso 4, eu quero destacar o verso 5 e o versículo 8, tá certo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha só, eu quero destacar o título desse salmo: anelo pela presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo, independente da pandemia, nós estamos vivendo momentos assim muito críticos, um momento muito crítico. E eu estou falando um momento crítico em relação a Deus, em relação à vida com Deus. A Bíblia mostra para nós que nos últimos dias o amor iria esfriar-se no coração de algumas pessoas, ou de muitas pessoas. E eu destaco esse amor por Deus, o amor por Deus. O amor por Deus é uma coisa que tem sido esfriado no coração de muitas pessoas. No coração de muitas pessoas, o amor por Deus já não é mais uma chama ardente, já não é mais uma brasa viva, já não é algo que arde, que queima, não é algo que faz essa pessoa inclinar-se nesse sentido de anelar a Deus, de desejar a Deus, de ter fome e sede pela pessoa de Deus. Então, eu não sei como é que está o coração dos irmãos, mas eu quero destacar que esse salmo, que é um salmo de Davi, vai destacar isso, o anelo do coração de Davi por Deus, o anelo. Davi era um homem que anelava por Deus, que desejava Deus, que tinha fome e sede da pessoa de Deus. Olha, irmãos, a gente sabe que é possível que na nossa trajetória cristã alguma outra coisa venha ocupar em algum sentido o espaço de Deus na nossa vida. A Bíblia mostra para nós de que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que nele há, nem a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Nós não podemos nos deter a isso, nem deixar que nada ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Mas é interessante que a Bíblia ela vai falar, se a gente for numa dimensão maior, a gente crê que realmente no coração daquele onde chegou a graça salvadora, o amor por Deus não vai morrer, porque quando a graça salvadora chega no nosso coração, a gente sabe que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, ou seja, é uma ação do próprio Deus dentro do nosso coração, nos impulsionando, nos inclinando, nos atraindo
com o seu amor, que é grandioso demais, constrangendo a nossa alma para que nós possamos buscar a Deus. A gente sabe que há uma ação de Deus, mas é interessante que quando a Bíblia fala sobre isso, desse anelo pela presença de Deus, da necessidade de termos fome e sede, é como se existisse uma possibilidade de que a gente caísse, numa situação de frieza espiritual, de distanciamento de Deus. Então nós precisamos nos preocupar como é que está o amor por Deus em nosso coração, como é que está o fervor pela pessoa de Deus, como é que está o lugar de Deus em nosso coração. A Bíblia mostra para nós que aonde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E eu fico perguntando nessa noite, aonde está o nosso coração, irmãos? Onde está o nosso coração? Nosso coração, irmãos, precisa estar no anelo pela presença de Deus, no anelo pela pessoa de Deus, no anelo pelas coisas que são eternas, as coisas de cima, que os nossos olhos de fato estejam em Deus, mas não apenas em Deus, irmãos, pensando numa perspectiva do favor de Deus, dos presentes que Deus pode nos dar. Nós precisamos, irmãos, ter em nosso coração de que Deus, Ele supera qualquer favor, qualquer bênção, qualquer benefício, qualquer presente, qualquer coisa material, qualquer coisa que nós possamos alcançar nessa vida e nessa terra. Deus é aquele que sobrepuja, Deus é aquele que supera. A presença de Deus, irmãos, deve ser o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. A presença de Deus tem que ser o nosso maior tesouro. Automaticamente, irmãos, se Deus é o nosso tesouro, se Deus for o nosso universo, se Ele for a nossa pepita de grande valor, se Deus for a nossa pérola, irmãos, eu acredito que até mais feliz nós vamos viver, porque o que a gente conhece de pessoas, inclusive cristãs, que vivem insatisfeitas com suas vidas, e às vezes são pessoas que na vida dela ou dele vai tudo bem, materialmente falando vai tudo bem, financeiramente falando está tudo bem, familiarmente está tudo bem, tudo vai bem com a vida dessa pessoa. Olhando fisicamente, ela está saudável mentalmente, emocionalmente, mas há um vazio, há uma inquietação, há uma angústia, há uma tristeza. Olha, irmãos, nós precisamos anelar por Deus mais do que tudo nessa vida. Nós precisamos anelar por Deus mais do que tudo nessa vida, porque Deus, irmãos, é que é o nosso maior bem, Deus é que é a nossa maior riqueza, Deus é que é o nosso tesouro, Deus tem que ser o nosso universo, Ele tem que ser o nosso universo. E eu acho fantástico, irmãos, a expressão desse salmo. O salmista vai declarar no verso 4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Então é como se ele estivesse dizendo assim: olha, tem uma coisa que eu quero e eu vou me gastar por isso, eu vou me esforçar por isso, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar, eu vou me esmerar, e eu não vou parar enquanto eu não alcançar isso que ele está anelando. E é interessante no verso 4, irmãos, que ele está anelando, e eu entendo que a fala desse homem, ele está anelando por Deus. Quando ele diz: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então a gente está vendo um homem aqui apaixonado por Deus, louco por Deus, um homem maravilhado com Deus, um homem que queria Deus, um homem que queria Deus. Irmãos, nós vivemos dias difíceis em que as pessoas elas não querem mais nem ouvir a palavra de Deus.
Nós vivemos momentos em que as pessoas elas não têm mais prazer de estar na casa de Deus, prazer de ouvir alguém ministrando a palavra de Deus. Por que será, irmãos? A gente entende que é porque o coração dessa pessoa certamente não está no Senhor. Porque se nós entendermos a dimensão da profundidade da pessoa de Deus, irmãos, nosso prazer vai estar no próprio Deus, vai estar nas coisas relacionadas a Deus. E a gente vê aqui o salmista, esse homem que a alma dele arde de paixão por Deus, de amor pela pessoa de Deus, de admiração, de respeito pela pessoa de Deus. Olha, eu quero destacar para nós, irmãos, de que a presença de Deus ela é de graça. A presença de Deus é de graça. Talvez seja por isso que muitas pessoas não valorizam, porque a gente não paga nada para obter, para desfrutar da presença de Deus. Nós não pagamos nada, irmãos, Talvez se dissesse assim, olha, para você alcançar a presença de Deus, para você desfrutar da presença de Deus, para você sentir a presença de Deus, talvez se fosse necessário a gente pagar, talvez a gente fazer um sacrifício, carregar uma pedra na cabeça, talvez para algumas pessoas fosse até uma coisa que instigasse o coração dessa pessoa, talvez até despertasse o coração dela, porque tinha que fazer isso e aquilo outro, entrar num labirinto. Mas a gente vai ver, irmãos, que biblicamente falando, a presença de Deus é algo que é gratuito, é algo que é 0800, é algo que é dispensado gratuitamente para nós. Aqui no profeta Isaías, capítulo 55, o texto vai falar para nós o seguinte: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha, irmão, você não está falando aqui de leite literal e de vinho literal, não. Eu acredito que o Senhor está falando aqui numa dimensão espiritual. E a gente sabe que se a gente aplicar numa dimensão espiritual relacionada à presença de Deus, a dimensão é essa aqui. A dimensão é essa: vinde às águas, Todos os que têm sede, vinde, Vinde a mim. Esse é o convite de Deus. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu acredito que o Senhor está falando de coisa espiritual, e a gente sabe que a presença de Deus é dispensada sobre a vida do seu povo, e é algo, irmãos, que é 0800, é algo que é gratuito, é algo que foi conquistado na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue em favor de muitos, em favor de todos aqueles que creem. A gente sabe que a presença de Deus ela é algo que é dispensada sobre todos, e é algo que é de graça. É algo que é gratuito, é algo que é 0800, que a gente não paga. Ninguém pode barganhar a presença de Deus. Nós não podemos comprar a presença de Deus, a medida, a porção que nós queremos da presença de Deus. Pelo contrário, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos buscar a Deus e ter a convicção de que quanto mais nós buscarmos, quanto maior for a necessidade da nossa alma pela presença de Deus, certamente vai fazer com que nós possamos buscar a presença de Deus. E aí Deus vai saciar o nosso coração mediante a fome e a sede que há dentro do nosso coração. Se há fome, automaticamente nós vamos buscar a fonte da água da vida, Nós vamos buscar a água viva,
Mas se não há fome, se não há sede, é claro que nós não vamos buscar. Mas se há fome, nós vamos buscar. E aí o texto está dizendo assim: comei, né? Comei de graça, né? E aí com certeza nós vamos nos saciar, né? Porque se o Senhor está convidando os que têm sede, é porque Ele tem o poder de saciar a sede da nossa alma. Amém? Então eu destaco isso, é de graça. Uma outra coisa que eu destaco para nós: a presença de Deus, irmãos, ela é de graça. Então ela está disponível para aquele que busca, está disponível para aquele que tem fome, que tem sede. Mas eu também destaco para nós que a presença de Deus, irmãos, é uma presença que preenche todas as lacunas do nosso coração. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana acerca da vida eterna, a Bíblia vai mostrar para nós em João capítulo 4, que Jesus vai dizer a partir do verso 10, que a água que tinha lá naquele poço, no poço de Jacó, que aquela mulher samaritana estava tirando, inclusive deu água a Jesus para que Jesus viesse saciar a sua sede, fisicamente falando. E Jesus vai falar de uma outra sede, de uma sede espiritual. E Jesus vai falar para ela também de uma outra água, que não era a água que estava no poço de Jacó, uma água espiritual, que é a vida eterna. E o Senhor vai dizer assim: olha, se tu soubesse com quem tu está falando, tu me pedirias e eu te daria a água viva, uma água que jorra para a eternidade. Tá certo? Então a gente vai ver que essa água, pensando na presença de Deus, na vida eterna, a gente vai ver que a presença de Deus, ela satisfaz, ela preenche as lacunas do nosso coração, ela traz satisfação total, satisfação plena ao coração daquele e daquela que bebe dessa fonte da água viva, dessa água que jorra para a eternidade. Eu destaco aqui para nós, irmãos, de que a gente já ouviu tantas vezes essa verdade. A gente sabe que quando a gente está distante de Deus, quando nós não somos convertidos, há um enorme vazio dentro do nosso coração. Isso foi um filósofo, da antiguidade que afirmou essa verdade de que existe um buraco, vamos dizer assim, uma cratera dentro do coração do ser humano, e que esse buraco que há dentro do coração do homem é do tamanho de Deus. Nós sabemos, irmãos, que não existe nenhum outro ser do tamanho de Deus, na grandeza de Deus, na magnitude de Deus, que se assemelhe, que possa sequer se assemelhar ao nosso Deus. Então a gente sabe que nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, nenhum objeto, nada nessa vida é capaz, nada nessa vida tem o poder de preencher e de satisfazer o coração do homem, porque esse buraco que está lá dentro do coração do homem é do tamanho de Deus. Automaticamente só existe um que tem o poder de satisfazer, de preencher totalmente o coração do ser humano, e esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então eu destaco que a presença de Deus é uma presença, irmãos, que sacia, que preenche, que satisfaz. Perceba que Jesus está falando com aquela mulher samaritana, que naquele momento que ela está ali ao lado de Jesus, conversando com Jesus, ao lado ali daquele poço de Jacó, tirando a água do poço de Jacó, ela era uma mulher que não era salva. Ela era uma mulher que ainda não tinha tido ainda um encontro salvífico com o Senhor Jesus. Mas o Senhor está dizendo que aquele que teve um real encontro salvífico, aquele que realmente reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que passou a ter comunhão com o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aí, irmãos, esse vazio vai ser preenchido.
que é o que Jesus está dizendo para essa mulher: olha, se tu soubesse com quem tu está falando. Se tu soubesse com quem tu estás falando, eu te daria uma água viva, e uma água que saciaria definitivamente o vazio do coração do ser humano. E nós sabemos, irmãos, que nós já bebemos dessa água, e essa água é uma água que satisfaz, é uma água que preenche o coração do ser humano. Glória a Deus por isso. E eu quero encerrar, irmãos, essa fala dizendo para nós que a presença de Deus é uma presença que é gratuita, é uma presença, irmãos, que satisfaz, é uma presença que preenche a lacuna do coração do ser humano. Eu destaco para nós, irmãos, de que a Bíblia vai mostrar para nós de Saul, falar de Saul para nós. E Saul era aquele homem que o Espírito de Deus o deixara pela sua vida errada, pelos seus erros, pelos seus pecados, por causa das suas transgressões, pela sua desobediência. A graça de Deus foi removida, foi tirada, o Espírito Santo de Deus foi tirado de Saul. E a Bíblia vai destacar para nós, queridos, de que um espírito maligno oprimia o coração de Saul. Mas quando Davi, que era um servo de Deus, ia dedilhar a sua harpa, a Bíblia diz que aquele pavor, aquele medo, aquele desespero, aquela angústia, aquele terror, daquele espírito maligno que estava oprimindo o coração de Saul, aquilo dali era removido. Aquilo era removido. E eu creio que era removido, irmãos, por causa da presença de Deus na vida de Davi. Davi, era um servo de Deus, e a graça de Deus que estava sobre a vida de Davi afugentava as trevas e trazia saciedade, trazia paz ao coração de Saul. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Irmãos, a presença de Deus já preencheu o nosso coração. Essa água viva que Cristo já nos deu, saciou a nossa sede, espiritualmente falando, e preencheu definitivamente a nossa alma. Glória a Deus por isso. Eu quero encerrar dizendo para nós que a presença de Deus, irmãos, ela traz superação. Amém? A presença de Deus, ela traz superação. Todos nós conhecemos, irmãos, o relato, o testemunho da experiência dolorosa de Ana, que a Bíblia vai dizer para nós que Ana, ela era essa mulher angustiada, essa mulher que era estéril, e além de ser estéril, a outra esposa do seu esposo, Penina, Penina tinha filhos, e ela oprimia ainda mais o coração de Ana. Ana já tinha o coração angustiado porque Ana queria ter filhos, dar filhos ao seu esposo, queria ter o prazer de ser mãe, e ela não podia pelo fato dela ser estéril. Isso angustiava profundamente o coração dela. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que essa mulher angustiada, essa mulher que era uma mulher angustiada de espírito, a Bíblia vai mostrar para nós em Samuel, no capítulo 1 de Samuel, o texto vai dizer para nós que essa mulher, ela estava orando, e naquele momento que ela estava orando, o sacerdote, ele via que somente os seus lábios se moviam. Samuel capítulo 1, verso 13, o texto vai dizer para nós: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ou seja, essa mulher estava ali na presença de Deus, estava certamente no templo, derramando a alma dela na presença do Senhor, invocando o favor de Deus, a presença de Deus,
o milagre de Deus, uma ação sobrenatural, milagrosa de Deus sobre a vida dela, mas ela foi mal interpretada, né? E o texto vai dizer para nós que ali a teve por embriagada. E aí o texto vai dizer no verso 14: e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espíritos. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Irmãos, o texto vai prosseguir e o texto vai mostrar para nós, irmãos, olha que coisa fabulosa, não é? Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de paz te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha, irmãos, essa mulher, a gente sabe, isso é muito claro. Olha que coisa fabulosa. Essa mulher é uma mulher triste, uma mulher angustiada, a alma dela estava abatida. Havia algo que angustiava o coração dela, era a dor de ser estéril, era o desejo ardente de ser mãe. Isso angustiava, isso trazia aflição ao coração dela. Mas é interessante, irmãos, que esse texto vai mostrar para nós que uma graça especial da parte de Deus, eu creio que a presença de Deus, o favor de Deus foi manifestado sobre a vida dessa mulher, ao ponto de que essa mulher, ela recebe, né, nesse momento aqui, a visitação de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Deus certamente nesse momento, pela impetração da bênção do sacerdote sobre a vida dela, quando ele diz assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Deus, irmãos, foi favorável para essa mulher. Deus, nesse momento, pela impetração da bênção do sacerdote Eli, Deus foi gracioso com essa mulher, e Deus manifestou sua presença na vida dela, ao ponto de que essa mulher se levanta, e essa mulher triste, essa mulher que até nem ânimo para comer ela tinha, mas ela se levanta, e o texto vai dizer para nós de que o seu semblante já não era mais triste, e que se foi e comeu. Então ela recebeu uma graça especial, a presença de Deus foi manifestada na vida dela, trazendo poder de superação. Olha só, aquela que era triste, agora não estava mais triste, agora ela estava com um sorriso, ela agora estava contente, agora ela sorria, agora ela estava alegre. Se ela era aquela que estava desanimada, ela agora está com ânimo, está com vigor. Se estava sem força, ela recebeu força, ela recebeu ânimo, ela recebeu alegria do coração, ao ponto de que o seu semblante, o texto está dizendo, ainda que ela não estivesse saltando, ainda que o sorriso não tivesse de canto a canto, mas na alma dela foi dispensado refrigério, na alma dela foi dispensado bálsamo, na alma dela foi dispensado graça, a graça de Deus, que como a palavra de Deus vai dizer, a minha graça te basta. Olha, irmãos, a presença de Deus faz isso, faz com que a tristeza seja convertida em alegria, a fraqueza seja convertida em fortaleza, em força, em ânimo, em vigor, em coragem. É a presença de Deus, e somente a presença de Deus que faz isso na nossa vida. Então, eu quero encerrar para nós, irmãos, destacando, o texto que nós lemos no início, Salmo 27. O salmista, ele anelava ardentemente a presença de Deus. Que nós, irmãos, possamos buscar a presença de Deus, que nós possamos anelar a presença de Deus, como o salmista diz:
no Salmo 63, de que assim como as costas anelam pelas correntes das águas, ele anelava pela presença de Deus. Que nós anelemos pela presença de Deus, tendo a convicção no nosso coração, irmãos, de que Deus é o Deus que tem prazer em se revelar, em se manifestar na nossa vida, tá certo? Creia nisso, e o texto vai mostrar para nós, no versículo 8, olha o que está no verso 8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Irmãos, o salmista está ouvindo uma voz no coração dele. No verso 8 ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Irmãos, que voz era essa, irmãos? Que voz era essa que estava bradando, ou que estava sussurrando? Que voz era essa que está permeando a alma do salmista? Buscando, né? Dizendo assim, ó, buscai a minha presença. Irmãos, essa era a voz de Deus dentro do coração do salmista, dizendo assim: busque a minha presença, busque a minha presença, busca a minha presença. Que nós possamos, irmãos, pedir a Deus, se o nosso coração está frio, está gelado, que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, eu quero ser quente, eu quero anelar, eu quero desejar a tua presença na minha vida mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Eu quero anelar a tua presença. E se nós estamos insensíveis à voz de Deus, porque eu acredito que do mesmo jeito que no verso 8 o salmista está ouvindo a voz de Deus dizendo assim: me busca a minha presença. Irmão, se nós não estamos ouvindo essa voz, é porque certamente nós estamos insensíveis. Mas certamente, assim como o salmista está dizendo que ele ouviu essa voz, assim como ele ouviu essa voz dizendo assim: me busque, certamente Deus também tem falado para nós. E infelizmente talvez nós estejamos insensíveis à voz do Espírito de Deus, à voz de Deus que tem nos chamando, que tem nos chamado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude, assim como o salmista, a anelarmos a presença de Deus mais do que qualquer outro bem nessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que a presença de Deus na minha e na tua vida seja profundamente impactante, em nome de Jesus.